versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Eu estou usando Almeida século 21. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Deus eterno, o nosso coração certamente está preparado para esse tempo que dedicamos à adoração ao Senhor nesse dia de descanso. Não porque nós o separamos, mas porque foi o Senhor que o separou. O Senhor disse que na tua palavra nos deu um dia de descanso, um dia de adoração ao teu nome, e pelo fato do Senhor ter nos salvado através de Jesus Cristo, teu Filho, isso foi colocado no nosso coração. E nós aqui estamos em obediência àquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade passada para nós nesse tempo presente. Então, ó Deus, conduz o nosso coração para adorá-lo. Conduz o nosso coração para atentarmos à tua palavra e não somente conhecê-la, mas ter um coração voltado a obedecê-lo naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Essa Bíblia que eu tenho, eu ganhei de uma irmã da Primeira Igreja Batista em Birigui. Ela é sogra do pastor Jarbas. Os irmãos sabem que eu me converti ao Senhor Jesus em um culto naquela igreja. Já comentei isso várias vezes aqui na igreja. Em um culto em que a nossa família foi a esse culto, e naquele culto, a primeira vez que nós fomos, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E essa irmã tem uma grande consideração por nós, por minha pessoa, porque eu me converti e cresci, né, junto com os filhos dela, com sobrinhos dela, com os jovens e adolescentes da igreja. Então, e a gente sempre estava lá na casa dela, e por consideração a isso, e porque mamãe, em toda a EBD, era dada oportunidade para oração, e ela pedia oração todo domingo na EBD em favor da minha pessoa, quando eu estava no seminário, depois que eu fui consagrado a pastor, estando pastoreando. Então, todo domingo, minha mamãe pedia oração em meu favor. E essa irmã que me doou a Bíblia, a irmã Dolores, ela era, e parece que ainda continua sendo, professora da classe das senhoras da igreja. E quando a igreja estava completando 70 anos, aliás, quando a igreja completou 70 anos em 2009, a igreja, Primeira Igreja Batista de Birigui, ela mandou personalizar a Bíblia para que quem quisesse comprar ou quem quisesse doar, pudesse tê-la. E essa irmã, então, comprou essa Bíblia, e em 2013, ela acabou fazendo essa dedicação, entregando para mim. Então, quem me entregou essa Bíblia foi o pastor Jarbas, que a irmã Leonor Soares Orenha acabou entregando para mim em 2013, outubro de 2013, não é? Então, eu, tendo que falar nessa manhã aos irmãos, pedi a Deus orientação. Esse texto foi que Deus colocou no meu coração, e eu disse: interessante, parece-me que o apóstolo Pedro, ao escrever esta carta, ele estava escrevendo-a
para cristãos que estavam vivendo uma ansiedade muito grande por causa da perseguição. E essa Bíblia aqui, talvez a que o irmão tenha, não tem esse apêndice que a minha tem, ela dá uma análise rápida sobre a primeira carta, sobre as cartas do apóstolo Pedro, e fala sobre esta carta. Então eu gostaria de ler, só para os irmãos poderem entender. Diz o seguinte: esta bela carta foi escrita aos crentes da Ásia Menor, a fim de estimulá-los a exultar e alegrar-se, mesmo em face da perseguição. A intenção de Pedro era que a carta circulasse entre os crentes de origem predominantemente gentia, nas congregações localizadas nas províncias do Império Romano, onde o jugo imperial podia ser mais severo. A perseguição não era desconhecida da igreja. Desde a primeira perseguição contra Estevão, e nós já vimos isso aqui no domingo à noite, a dispersão que se seguiu, até as tribulações constantes que Paulo sofria, aonde quer que fosse, os primitivos cristãos conheceram a tensão e o desgaste da oposição. Agora a ira de Nero, o imperador louco, estava prestes a derramar-se em Roma para prejuízo da igreja. Por esse motivo, o apóstolo Pedro procurou preparar a igreja da Ásia Menor para o desastre iminente nessas províncias orientais, onde a opressão, sem dúvida, chegaria vinda do centro de radiação, que era Roma. No espírito de um pastor fiel e de bispo de almas, Pedro enviou essa epístola pastoral com o propósito de confirmar a seu rebanho a consoladora esperança da vinda do Espírito. Firmados nos sofrimentos de Cristo, cumpria-lhes absterem-se das paixões da carne, apesar de se encontrarem no seio de uma sociedade hostil. Os sofrimentos deles, por amor à justiça, na realidade, se transformaria em bênção. Então o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta a esses irmãos que estavam dispersos. Eles saíram de Jerusalém, muitos judeus, e os gentios das outras nações que se converteram a Jesus, eles também estavam sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então eles estavam vivendo uma vida de ansiedade. E de repente, o imperador Nero também, ele acaba perseguindo os cristãos. E essa perseguição iria chegar lá na Ásia também. E Pedro escreve essa carta, preparando os crentes para que quando isso acontecesse, eles não desanimassem, a esperança deles continuasse em Jesus. E, por outro lado, eles não viessem a negar a Jesus. Porque se eles viessem a negar a Jesus, eles iriam levar uma vida semelhante àquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Eles iam partir para os prazeres da carne. Então, Pedro escreve essa carta para eles. E nós chegamos então aqui no capítulo 5, que é o último capítulo da primeira carta de Pedro. No versículo 1 do capítulo 5, Pedro ele está trabalhando com os presbíteros da igreja. Aí no versículo 2 ele diz para esses presbíteros pastorear o rebanho de Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês estão diante da igreja, mas a igreja não é de vocês, a igreja é de Deus. É isso que ele está dizendo. Quando chega no versículo 4 do capítulo 5 de 1 Pedro, ele está dizendo que o supremo pastor, que é Jesus Cristo, ele estaria reconhecendo o trabalho desses bispos que estavam pastoreando sobre a igreja,
e ele haveria de recompensar esses bispos, mesmo que os membros das congregações onde eles faziam parte não reconhecessem isso. Jesus é quem estaria recompensando a cada um deles. No versículo 5, ele fala para os jovens da igreja. Ele diz para os jovens da igreja se sujeitar às autoridades, principalmente aqui no caso os pastores das igrejas, que eles se fossem humildes de uns para com os outros, porque vocês sabem, e nós passamos por isso, nós que somos adultos, os jovens, de modo geral, querem demonstrar que é mais do que o outro. Existe uma disputa entre os jovens. Mostrar que é mais bonito, mostrar que tem mais capacidade, mostrar que a roupa que tem é melhor do que a do outro. Os jovens é desse jeito. E você não venha me dizer que você não foi assim, porque certamente você foi. É que talvez você tenha esquecido disso, não é? E alguns continuam sendo na vida adulta, desse jeito ainda, não é? Então Pedro coloca isso no versículo 5. Quando chega no versículo 6, aparece a palavra portanto. Ele está dizendo, olha, por causa disso, vocês membros da igreja, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Está dizendo, vocês estão fora da pátria de vocês. Ou vocês estão na pátria de vocês, mas não têm segurança. A qualquer hora vocês podem perder tudo, inclusive a própria vida, por causa de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, então vocês se humilhem, debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus a seu tempo vai exaltar a vocês. A Bíblia é clara que nós... A Bíblia é clara que quando nós estamos debaixo de uma situação de ansiedade, devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. O Salmo 46 nos diz isso. Em outras palavras, nós precisamos descansar em Deus. É o que o texto está mostrando para nós. E o que é que nós devemos fazer nesses momentos de ansiedade, ou nesse tempo de ansiedade? O texto está dizendo que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus. Sobre Deus. Por que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus? Porque Deus é quem cuida de nós. O texto diz, porque Ele tem cuidado de vós. É Deus quem cuida de cada um de nós. Então, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, nos momentos de paz e nos momentos de guerra, nos momentos de saúde ou de enfermidade, nos momentos em que nós estamos empregados ou quando nós perdemos o nosso emprego, nos momentos em que a situação financeira está boa ou ela está ruim, Deus está cuidando de nós. E nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. E a pergunta que talvez se faça, como é que eu vou lançar a minha ansiedade sobre Deus? Pastor, o senhor sabe como é que eu estou vivendo? Sabe como é que está a minha situação? Lá em casa, o senhor sabe como está? O senhor sabe como é que eu estou interiormente? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, como é que você vai lançar sobre Deus toda a ansiedade, debaixo da qual você está vivendo? Aí nós temos que conferir, Bíblia com Bíblia. Aí a Bíblia me diz, ou nos diz, em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário,
sejam os vossos pedidos, outra versão diz as vossas orações, plenamente conhecidas diante de Deus, por meio de oração, súplica e ações de graça. É dessa maneira que nós lançamos. É através da oração. Se o seu desespero é grande, para você, oração não é suficiente. Você vai ter que clamar. Você vai ter que, de fato, derramar o seu coração diante de Deus. Você vai ter que chorar diante do Senhor. É o que o texto está dizendo. Então, através da oração e através da súplica, e ele diz, com ações de graças. Você não sabe se Deus vai atender do jeito que você está pedindo. Você não sabe quando é que Deus vai atender. Você não sabe se Deus vai atender do jeito que você pediu, ou se Deus vai atender de outra maneira. Mas eu e você precisamos agradecer a Deus no final da oração, porque Ele ouviu a nossa oração e porque Ele vai atender a nossa oração. Ele vai atender a nossa oração do jeito dele, não do meu jeito. Pode ser que Ele atenda do meu jeito. Pode ser, como Paulo mesmo fala em uma das suas cartas, que se eu estiver orando segundo a vontade de Deus, Ele vai atender, porque o meu coração está pedindo aquilo que Deus vai conceder. Então eu tenho que agradecer. É isso que o texto está dizendo. Agora, para cada pessoa, a ansiedade, ela vem a ela diante de coisas que, para você pode ser um negócio tão simples, tão pequeno. Para que esse desespero? Mas para aquela pessoa, aquilo é grande demais. Para você pode ser pequeno. Então não importa o tamanho do seu problema que está te levando à ansiedade, você deve lançar tudo sobre o Senhor. E você deve lançar sobre o Senhor, primeiro, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. E como é que eu faço isso? Como é que eu lanço sobre Ele? Através, como nos mostra aqui Filipenses capítulo 4, versículo 6, através da oração, através da súplica, com ações de graça. Eu tenho que apresentar diante de Deus isso. Apesar de Deus saber tudo, no meu coração vai chegar momentos que eu acho que Deus não conhece. Isso não é por causa de Deus, é por causa da minha própria pessoa que eu preciso agir dessa maneira. Que eu preciso apresentar diante dele a minha ansiedade, através da oração, da súplica, em ações de graça. Quando eu faço isso com sinceridade do meu coração, não apenas de boca, o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a versão que eu estou usando aqui diz que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, quando eu faço isso de todo o coração, eu descanso. No Salmo 46 mesmo, a Bíblia diz, sabei que eu sou Deus. Então, quando eu coloco diante do Senhor, eu descanso porque eu sei que Ele é Deus. E quando eu penso quem Deus é, olha, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou você, criou a mim. Ele é o Deus que tem autoridade sobre Satanás, sobre os demônios.
Ele tem autoridade sobre as pessoas que querem te fazer mal ou estão te fazendo mal. Ele é o Deus que criou o trabalho. Se você foi um mau funcionário e você foi mandado embora por justa causa, Deus vai trabalhar no seu coração para que você aprenda a ser um funcionário, um trabalhador que faça o melhor. E não que tenta ganhar um salário sem se esforçar. Você vai aprender isso. Mas se o seu patrão foi mal, te deu um salário aquém daquilo que é estabelecido pelo governo, ou pelo seu esforço, pelo seu conhecimento. Se porventura ele te mandou embora e você não recebeu aquilo que é de direito, mesmo que você foi diante da justiça, e pessoas acabaram indo lá como testemunha e mentiram, e você não recebeu aquilo, lembra, Deus está cuidando de você. Ele vai cuidar de você. Então, no seu desespero, busque a Deus. Na sua ansiedade, busque ao Senhor. Se alguém está agindo de maneira para te prejudicar por maldade de coração, e você não fez nada para que a pessoa agisse dessa forma para com você, busque ao Senhor. O Senhor tem controle sobre a vida dessa pessoa que quer te prejudicar. Faça isso. É isso que o texto está dizendo. E em você fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. O seu pensamento não vai ficar ali. E agora, o que eu faço? Não, você entregou nas mãos de Deus. Você vai descansar. Então, é isso que o apóstolo Pedro fez para os crentes daqueles dias que estavam sendo perseguidos por causa da fé deles. Certamente, você pode estar numa situação assim, não por causa do Evangelho. Pode até ser por causa do Evangelho, mas pode ser que não seja. É simplesmente por causa de circunstâncias. E você está dessa maneira. Então o texto está dizendo, lançando sobre ele, lançando sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se você não acreditar nisso, se você não acreditar nesta verdade que a palavra de Deus está dizendo, você é um crente muito fraco. E você deve fazer a oração que fez aquele homem cujo filho estava lá com problema de saúde, diante de Jesus. Senhor, acrescenta-nos a fé. Você vai ter que pedir isso para Deus. Senhor Deus, acrescenta a minha fé. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso que o Senhor está dizendo na tua palavra, mediante o problema que eu estou vivendo. Acrescenta a minha fé. E Ele vai fazer isso. E é interessante que o próprio Senhor Jesus disse que se a fé minha e sua for pequena, como um grão de mostarda, se nós dissermos para um monte, olha, arreda-te daqui e se lança no mar, que isso vai acontecer? Agora, não vá acreditar que você vai orar e o monte vai ser do lugar. Não é isso aí é uma figura de linguagem. Não interprete ao pé da letra. O que Jesus está dizendo, olha, não importa o tamanho do seu problema. Não importa. Ele é grande. Parece uma montanha que está diante de você, que você não consegue passar por ela. Se a sua fé for do tamanho de uma mostarda, você já tem a vitória. Fé em você mesmo? Não. É a fé em Jesus, é a fé em Deus. É aquela fé que ela te leva a não olhar para os problemas somente, mas a olhar para aquele Deus
que Ele está acima dos problemas. Eu estou aqui tentando lembrar um dos salmos, que ele trata mais ou menos alguma coisa nesse sentido, e eu queria falar como de fato está no salmo. Deixa eu ver se porventura, eu sou ruim para guardar número, mas deixa eu dar uma olhada. Se eu não achá-lo, quem sabe eu posso pelo menos dar um vislumbre. Ah, sim, é esse salmo mesmo. Olha, o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Alguns dizem que elevar os olhos para os montes são os problemas, que você olha para os montes e você diz, olha, eu não consigo chegar lá em cima. E você olha para os seus problemas e você diz, eu não consigo vencê-lo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é pouco ou é grande para você? Você conseguiria fazer os céus e a terra? Com todas as coisas que neles há? Você conseguiria? Ao olhar para os céus à noite, principalmente nesses dias que quase não tem nuvem, até mesmo a cidade dá para a gente ver as estrelas. Você conseguiria fazer os céus? Tudo que nele há? O céu visível, né? Esse que nós vemos, e o céu invisível que nós não conseguimos vê-lo, a não ser entender aquilo que a Bíblia nos diz que nele há, nesse céu onde Deus habita. É nele que você tem que buscar o socorro, nesses momentos de ansiedade, nesses momentos de desespero. É nele. É nele. Então, nessa manhã, vamos seguir a orientação que Deus nos dá através do apóstolo Pedro. Na sua primeira carta, os irmãos chegaram depois, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu queria terminar com o versículo 8 e o versículo 9. O versículo 8 está dizendo que a gente tem que ter bom senso e nós estarmos atentos. E ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Cuidado. Nesses momentos de ansiedade, o diabo pode lançar dúvida no seu coração e você não confiar em Deus. E você confiar na sua própria força, na sua própria inteligência, ou você buscar conselhos em quem não conhece a Deus, e o diabo tripudiar sobre a sua vida, e o diabo bagunçar a sua vida, e a sua vida ficar pior do que ela já está. Então tenha bom senso, esteja atento. O diabo, ele vai aproveitar esses momentos para afundar você mais ainda. Toma cuidado. Acredite naquilo que Deus está dizendo. Lance sobre ele. É a primeira coisa que você deve fazer. Eu vou procurar o pastor, eu clamo para ele orar por mim. A primeira coisa que você tem que fazer é você orar. É a primeira coisa. Não estou dizendo que não pode me procurar, pode. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é você orar. Eu vou procurar o irmão fulano de tal, o irmão Fernando, ele ora tão bonito lá na frente no momento de intercessão. Pode procurá-lo. Mas você primeiro é quem tem que fazer isso. Eu vou procurar aquele irmão porque ele ouve a gente, ele pode me ajudar, ou aquela irmã.
Eu pergunto, esse irmão, essa irmã, tem maturidade cristã? Tem conhecimento bíblico? Pode pegar a Bíblia e te orientar como você agir? Ou ele vai te dar uma orientação que qualquer pessoa aí pode te orientar e vai te prejudicar mais ainda? Tenha bom senso, esteja atento, porque o diabo pode, nesses momentos, te levar a buscar ajuda em quem não pode te ajudar. E vai te ajudar para o mal. E aí, o versículo 9 vai dizer, resistir-lhes firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Não é só você que tem câncer. Não é só você que tem problema de coluna. Não é só você que tem problema de hepatite, que parece que não quer ser curado. Não é só você que tem filho que estão nas drogas. Não é só você que tem filhos que são desobedientes. A Bíblia está dizendo que no mundo os seus irmãos estão passando pela mesma situação que você está passando. Você não é o único. Então resista firme na fé. Acredita em Deus. Lance sobre ele a ansiedade sua. Tome cuidado para quem você vai pedir ajuda. Porque o diabo pode te mandar pessoas para te oferecer ajuda fácil. E vai te complicar mais ainda. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Porque Ele vai cuidar de você. É o que o texto está dizendo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que ela venha fazer efeito na vida de cada pessoa que aqui está, ou daquelas que estão nos acompanhando pela internet. Se essa pessoa está passando por um momento de ansiedade, essa pessoa está numa preocupação exagerada. Ó Deus, que nesse momento ela aprenda a lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Através da oração, através da súplica, através de ações de graças. O Senhor quer dar paz a esse coração, a paz que excede todo entendimento. Não permita, Senhor Deus, que essa pessoa caia na tentação que Satanás pode estar querendo colocar no coração dela. Dela buscar ajuda fácil. Ao invés de buscar ao Senhor, buscar pessoas que não tenham condições de ajudá-la. Ó Deus bendito, acrescenta a fé dessa pessoa. A ajude a permanecer firme no Senhor. Não permita de forma alguma, Deus, que ela ache que é só ela que está passando por esses momentos, por essa dificuldade, por esses sofrimentos. Mas o Senhor deixa claro na sua palavra que muitos irmãos nossos estão passando pela mesma situação. E como eles, que nós possamos descansar no Senhor. Faça isso, ó Deus, para a glória do Teu nome. E prepara o nosso coração para a EBD, que daqui a pouco teremos. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Amém.